E aí pessoal da net, aqui é o Felipe de novo no canal Mundo Seiya. Então gente, eu tenho feito alguns vídeos de análise do mangá clássico. Inclusive eu fiz uma análise do anime clássico com o seu episódio 1, que é um episódio muito bom. E hoje chegou o dia de falar o motivo do anime clássico de Saint Seiya ter mudado tanto em relação ao mangá. Eu vou falar todos os motivos aqui. Alguns motivos são mais óbvios e confirmados, outros são fruto de conjectura. Então, para os pontos que são fruto de conjectura, fiquem à vontade para comentar aqui e debater comigo nos comentários. A gente vai falar de muita coisa hoje, então não sai do vídeo, fica aí no vídeo que eu tenho certeza que você vai gostar da discussão que eu vou propor aqui para vocês. Talvez uma discussão que eu vejo pouco, faz muito tempo que eu não vejo. Talvez eu nunca tenha visto esse tipo de discussão dentro da fandom de Saint Seiya, então fica aí e não sai desse vídeo. Mas antes, gente, dá o like no vídeo, se inscreve no canal e manda o vídeo pros amigos de vocês que podem ter mais interesse em novidades sobre o universo de Saint Seiya. E se você quiser e puder, você assiste o canal Mundo Seiya faz muito tempo, considere se tornar-se membro do canal Mundo Seiya, que você me ajuda de maneira indireta. E se você quiser me ajudar de maneira indireta, gente, é só clicar nos links do Amazon, que tem aqui embaixo. Você pode assinar o Amazon Prime, você pode comprar mangá, comprar Lost Canvas Garden, Episódio G, Time Odyssey, Next Dimension, Final Edition. Pode comprar tudo isso pra você e me ajudar de maneira indireta através dos meus links de afiliados. Então, gente, vamos lá então falar sobre o anime clássico de Saint Seiya e o motivo dele ter mudado tanto. Vamos lá. Gente, todo mundo sabe aqui que o anime é bem diferente do mangá. Ele tem motivações diferentes, tem ritmo diferente, tem feeling diferente, tem design diferentes, tem até história diferente e motivação diferente dos protagonistas. Pode até se dizer que existe o Seiya do mangá e o Seiya do anime, o Shun do mangá e o Shun do anime. Talvez o único que menos mude seja o Shiryu. E assim, na internet o que a gente vê são pessoas defendendo o mangá por conta de vários motivos, e pessoas defendendo o anime por conta de vários motivos. Então o pessoal do mangá geralmente fala que a história do mangá é mais bem contada, que é mais lógica, o pessoal sempre fala isso. E o pessoal do anime geralmente fala que o ritmo do anime é melhor, que o mangá é muito corrido, que não dá tempo de desenvolver as coisas e tal, Então você tem vários debates de anime e mangá, eu mesmo já participei de vários, vocês sabem disso, e vocês sabem que quem assiste o canal Mundo Seiya, quem já assistiu pelo menos 5 vídeos aqui no canal Mundo Seiya, sabe que eu defendo o Saint Seiya original e que eu sou fã do Saint Seiya original, tá? Então, isso aí não é segredo pra ninguém. Mas eu acho que a gente tem que sair desse foco de qual que é o melhor e tentar entender por que eles mudaram, tá? Por que eles mudaram? Primeira coisa, não vou falar de design aqui, tá? Design é uma coisa que é outro vídeo pra falar, tem a ver com questões comerciais e tal, é outra coisa, tá? Não vou falar de design de armadura, de traço, nem nada disso. Eu vou falar sobre mudanças no ritmo e no roteiro, tá? O motivo do vídeo é esse, Então assim, o anime, gente, o que ele faz no começo? Ele reproduz a Guerra Galáctica com as lutas, mesmas lutas que tem no mangá. E ele, obviamente, ele tira o Yoga como assassino do santuário e depois faz o arco dos Cavaleiros Negros. A decisão de ter tirado o Yoga como assassino do santuário foi porque o plot do santuário, ele era um plot que no mangá ele foi... eles colocaram o Yoga como assassino do santuário, mas depois eles fizeram o arco dos Cavaleiros Negros e voltaram no plot do santuário só depois. Mas o que o anime queria? O anime queria que tudo estivesse já com o plot do santuário desde o início. Tudo estivesse envolvido com o grande vilão da série. E qual que seria o grande vilão da série, gente? O grande vilão da série seria o Mestre Ares. Nossa, mas o Mestre Ares só foi aparecer lá na frente, ué? Você tá me dizendo que o Mestre Ares era o vilão da série desde sempre e eles queriam ligar tudo com o Mestre Ares? Sim. E observem isso aqui. Então, gente, você vê que na Pegasus Fantasy, na abertura, já mostra o Mestre Ares como vilão desde o episódio 1, Desde o episódio 1. Inclusive, o Ikki, que no mangá clássico tem sua própria agenda, ele tem sua própria agenda, sua própria motivação,
O plot do Ikki, ele interrompe a Guerra Galáctica, né? E tinha sido falada a questão do santuário antes, né, com o Yoga, mas o Ikki, ele interrompe esse assunto. Nós temos um arco e depois a gente volta pra questão do santuário com os Cavaleiros de Prata. No mangá, no anime clássico, no caso, isso não acontece. Por quê? Eles colocaram o Ikki como mandaram o santuário. Por isso enviei um novato chamado Ikki para dar-lhes uma lição. Pois muito bem, ao invés de fazer o que eu mandei, ele passou para o lado deles. E depois que o Ikki foi derrotado, eles chegaram no ponto que eles queriam. E agora eu vou explicar para vocês qual que é o ponto que eles queriam chegar, gente. Vou falar o ponto que eles queriam chegar. Eles simplesmente queriam chegar no momento em que os protagonistas estariam tranquilos na mansão Kido, ou no Japão, e o Mestre Ares mandaria sempre um vilão, né, um inimigo, para enfrentar aqueles cavaleiros que haviam derrotado o Ikki que ele tinha mandado. Então, o arco do Ikki no mangá, que tem o objetivo de introduzir os personagens, né, fazer a união entre os personagens, introduzir o plot do Ikki, né, e criar aquela situação para o Arco Prata. No anime, isso é apenas uma introdução para fazer o plot do inimigo do dia, né? O inimigo da vez, no caso, né? Encare a realidade, Seiya. Me derrotando não significa que é o final da luta. Por quê? Por causa do poder do santuário. E qual que seria essa ideia? A ideia do Mestre Ares, né, lá no santuário, ficar mandando um inimigo atrás do outro. Mandou um, deu errado. Manda outro, deu errado. Então, isso vai acontecendo de maneira que cada 1 ou 2 episódios você tem um plot diferente, de começo, meio e fim, né? E aí o tempo também passa, né? Como se entre o Dócrates e a Giste tivesse passado um tempinho que os Cavaleiros de Bronze teriam ali para viver juntos, né? Isso vai criando aquela tipo de trabalho e associação de equipe que é muito comum, né, dos Super Sentai, né? O que dá uma ideia totalmente diferente no mangá, porque no mangá eles já se conheciam, já tinham laços. O que aumentou os laços deles foi o arco dos Cavaleiros Negros, né? Eles não estavam nem aí pra Saori, né? Inclusive no anime eles voltam do arco do Ikki e eles estão sempre trabalhando junto com a Saori. E a gente tem que aceitar que é porque eles são uma equipe ali. Só que nós não temos um momento de, vamos dizer assim, de dramático em que eles falam: não, a gente não vai seguir você não, tá maluco? Não tem isso, né? Isso tem no mangá, né? Mas esse momento de recusar a Saori, porque a Saori faz parte da família Kido, que mandou eles pro inferno, isso a gente não tem. Por quê? Porque tem que ser uma equipe bonitinha que tá lá, né, pro Mestre Ares, que é o vilãozão, mandar o inimigo, né? Então assim, vou até exemplificar para vocês, né? Eu peguei aqui, né, só para não me perder. Nós temos o capítulo 16, o episódio 16, o Ataque à Fundação, né, junto com o episódio 17, que são os do Dócrates. Depois o 18 e 19 tem um tempo entre o Dócrates e a Giste. Nós temos os episódios da Giste. E depois nós temos a Pirâmide de Gelo, que é o do Mestre Cristal, que é um episódio. Nós temos aí outro intervalo, né? Nós temos o episódio 22, que é o Cavaleiro das Chamas, que é do Cavaleiro do Fogo, que é onde o Ikki volta. Depois a gente continua, né? Aí o Arco Prata, ele é modificado para que os Cavaleiros de Prata sejam mandados também de maneira espaçada, né? Para quê? Para criar essa sensação, né? Para repetir essa estratégia que a Toei já usava no Super Sentai, né? Então eles pegaram o Sensei, que tinha elemento de Super Sentai no mangá, e eles tornaram ele muito mais um Super Sentai no anime? Tá? É isso aí que eles fizeram, tá? O Sensei, gente,
foi animado pela Toei, que já fazia Super Sentai. Foi lançado na TV Asahi, que é um lugar onde passava Super Sentai. Então assim, gente, eles fizeram isso para se adequar à TV japonesa da época, né? Então não teve esse negócio de, olha, como que a gente vai pegar o mangá do Kurumada e melhorar a história, tornar a história mais rica, colocar mais coisas, né? Aprofundar mais os personagens. Essa não é a motivação, tá? Essa não é a motivação. Tem mil maneiras de você pegar um mangá que está em produção e você pegar aquele mesmo capítulo do mangá e você enriquecer o mangá, né? Por exemplo, hoje em dia é feito muito isso. Inclusive o anime de The Lost Canvas fez em relação ao Lost Canvas mangá, né? Você pegar coisas do mangá e você enriquecer dentro daquela história. Hoje em dia os animes fazem muito isso. Eles pegam o que está no mangá e dentro daquilo que está no mangá eles enriquecem, né? Eles tornam um momento mais dramático, colocam mais cenas de ação. Isso aí é tranquilo. A questão é que essa não é a ideia por trás do anime de Saint Seiya. A ideia por trás do anime de Saint Seiya é pegar aquele universo, aquela ideia do Kurumada, aquela proposta e transformar essa proposta para a TV japonesa dos anos 80, tá? Que passou no canal de Tokusatsu, que passava Super Sentai também, da Toei, né? E Saint Seiya passando no mesmo canal com a mesma proposta que foi aumentada dentro do anime clássico. Então eles precisavam só disso, eles precisavam de personagens, né, protagonistas diferentes, com personalidade diferente, né, para fazer um grupo, e precisavam desse momento da história em que teríamos o vilão mandando inimigos. E aí eles vão adaptando a história canônica dentro do que eles podem, dentro da proposta do anime Saint Seiya da TV, tá? Então assim, e como que aconteceu, né? Será que deu certo esse formato? Né? Vamos conversar um pouco sobre isso, né? Quando vai chegar no arco das 12 casas, Saint Seiya estoura no anime. E o arco das 12 casas é um arco muito mais próximo do original do que o que foi feito antes, né? O mangá, já foi dito em entrevista, que o mangá emplacou a partir do arco prata e o anime a partir das 12 casas. Pelo menos é o que uma entrevista do Kurumada já disse, né? Ou seja, gente, essa ideia de transformar Saint Seiya nesse arco não foi uma ideia que na prática funcionou tanto assim. Tanto que nós tivemos um outro momento da história que eles poderiam ter feito a mesma coisa. Depois que termina as 12 casas, né, que nós terminamos aquele arco do Cavaleiro de Ouro e que o mangá estava em Poseidon, né, o anime estava bem encostado no mangá, nós temos uma segunda janela de oportunidade, né, uma oportunidade que eles poderiam ter criado um novo vilão, né, que mandaria inimigos atacar a Saori lá no Japão ou no Santuário, né, e que eles teriam que resolver problemas diários, assim como foi o arco Forças Ocultas do Santuário, né? Mas eles não fizeram isso. Eles não quiseram criar esse tipo de filler entre as 12 casas e Poseidon. Eles preferiram, além disso, criar um outro tipo de filler, que é você ter um grupo de inimigos, um diferente do outro, um que lutaria com cada protagonista, né? E que seria muito mais parecido com o que o Kurumada fez nas 12 casas do que com o que a Toei fez no arco Forças Ocultas do Santuário. Qual que é a minha conclusão? A minha conclusão é que eles perceberam que, mesmo naquela época, esse tipo de coisa, de criar um vilão mandando inimigos com intervalo, isso não funcionou na prática para Saint Seiya tanto assim. Esse ritmo eletrizante de luta contra o tempo, de estar sempre na correria, de sempre no desespero, né? E com uma lista de inimigos já pronta, isso funcionou. Isso foi a mecânica que funcionou para Saint Seiya na TV da época. E é por isso que o arco de Asgard foi muito mais parecido com o arco dos 12 Templos do que com o arco Forças Ocultas do Santuário. Porque, como eu falei para vocês, vou me repetir aqui, eles poderiam ter, entre 12 casas e Poseidon, criado um Forças Ocultas 2. Né? Eles poderiam ter criado
um Poseidon que fosse enviar inimigos para atacar Atena enquanto a chuva acontecia de maneira lenta, né? E aí você teria vários episódios com inimigos novos dessa forma. Só uma ideia, tá? Mas eles não fizeram isso, tá? Eles não fizeram isso. Então, assim, e a Toei faz isso com outros projetos deles, gente? Olha, não com todos, mas olha Sailor Moon. Sailor Moon, eles pegaram 5 arcos de Sailor Moon, e cada arco que era pequeno no mangá, com uma história bem concisa, com um grupo de personagens pequeno, e eles aumentaram os arcos de maneira absurda. Só que, com Sailor Moon, deu certo. Tanto que eles fizeram o Sailor Moon, fizeram o Sailor Moon R de novo, Sailor Moon S, Sailor Moon Super S e Sailor Moon Stars. Eles repetiram a fórmula 5 vezes, porque deu certo. Com Senseiya, eles não repetiram a fórmula, né? A fórmula que deu certo foi a de lista de inimigos, que é a fórmula usada nas 12 casas. E o Kurumada também usou em Poseidon, porque foi uma fórmula que deu certo. Então não, eles não modificaram o mangá para melhorar a história. Eles modificaram o mangá pro formato da época, né? Pro formato da época. Se fosse modificar o mangá para melhorar a história, não é impossível de fazer. Você pode adicionar várias coisas ao mangá, você pode aumentar a ação, você pode colocar música boa, colocar traço bom, você pode fazer um tanto de coisa para melhorar o mangá. Mas não é essa a possibilidade, não é essa a intenção do anime clássico, tá? E assim, o que eles fizeram foi uma coisa que deu certo na época, né? Assim, como eu falei, o arco Força Oculta Santuário não deu tão certo assim, tá? Mas o anime clássico em geral foi uma coisa que deu certo na época, né? Mas como eles tomaram o Senseiya pra si e fizeram uma versão deles de Senseiya, modificando pra TV da época, a Toei, tá aí agora uma conjectura minha, né, com algumas outras coisas que eu falei, a Toei, ela sente o seguinte: olha, nós temos a ideia de Senseiya, nós temos o mundo que o Kurumada criou, mas o que nós fizemos foi modificar a Senseiya. Então o que nós faremos no futuro? Vamos modificar Senseiya de novo para o público que nós queremos atingir. E aí nasce Senseiya Ômega, nasce Senseiya Lenda do Santuário, nasce Senseiya Knights of the Zodiac 3D, nasce o filme live action. Por quê? Porque o ponto de venda da Toei não é a história que o Kurumada criou. O ponto de venda que a Toei quer fazer, o que eles acreditam que é o ponto de venda principal deles, é a modificação que eles fizeram para cada época. Então, se nós modificamos a obra do Kurumada e fizemos ela bombar nos anos 80, vamos modificar a obra do Kurumada de novo e vamos fazê-la bombar nos anos 2020, nos anos 2010, né? Nos anos 2030, porque a Toei pensa que o que vende não é a história original, não é a essência original, não é o drama original, não é a roteirização, a trama eletrizante que o Kurumada cria, não. Na ideia da Toei, o que modifica, o que faz vender é a adaptação que ela faz para aquele público específico, para aquela época específica, tá? Então tá aí uma coisa, né, para vocês refletirem, né? Tudo que foi feito em Senseiya pela Toei, desde a saga de Hades, não é fruto simplesmente de deles terem ideias ruins, né? É fruto de eles acharem que a modificação de Senseiya que traz o sucesso. E aí eu vou deixar vocês, para vocês pensarem, até quando que a gente vai ter, né, essa ideia de modificar a Senseiya e de achar que é isso que vai fazer dar certo, tá? Então fica a reflexão e muito obrigado por assistir o vídeo. Até mais, tchau, tchau.